Bom dia a todos. Damos início aqui à nossa Semana Jurídica. Hoje tenho a grata satisfação de receber o professor Flávio Tartucci. O professor Flávio Tartucci é pós-doutorando em Direito Civil pela USP, doutor e mestre em Direito Civil também pela Universidade de São Paulo, coordenador do programa de mestrado de programas de pós-graduação da Escola Paulista de Direito, programa de mestrado e programas de pós-graduação da Escola Paulista de Direito e professor e consultor jurídico. Sobretudo, o professor Tartucci é um grande amigo, já o conheço desde os tempos em que frequentávamos as reuniões da professora Giselde Ironaca e depois tivemos a grande satisfação de cursar uma disciplina juntos, ele no doutorado, eu no mestrado, lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, professor Tartucci, é uma grata satisfação recebê-lo aqui hoje na abertura da Semana Jurídica. Tenho aqui junto comigo também a professora Lidiane Duca Silva, professora que é coordenadora adjunta do curso de Direito e que sempre organiza toda a parte dos eventos nossa. Então, professora Lidiane, também seja bem-vinda e cumprimento, sobretudo, os nossos alunos, os nossos professores que estão também presentes, prestigiando o nosso evento. A Semana Jurídica ela está muito interessante, tem palestrantes de alto renome, é o caso do professor Flávio Tartucci. Então, aproveitem a Semana Jurídica, aproveitem as palestras, serão palestras sobre temas muito relevantes e eu tenho certeza que vocês terão bastante satisfação ao final. Não se esqueçam de preencher o link do formulário que está disponível para vocês no chat aqui do nosso evento e também via QR Code para que obtenham as 5 horas de atividades complementares obrigatórias, horas essas que valerão a cada evento da Semana Jurídica. Então, professor Flávio Tartucci, seja novamente muito bem-vindo. É uma grande honra recebê-lo aqui. O professor Flávio Tartucci vai falar hoje sobre os aspectos polêmicos do direito das sucessões. Professor Flávio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, professor Fábio. É uma grande honra voltar à FMU, mesmo que seja pelo sistema virtual, à distância, né, nesses tempos tão complicados que vivemos hoje, dessa pandemia, e quero cumprimentar também a Lidiane, a professora Lidiane, pelo convite. Realmente, mais uma vez, uma honra voltar aí à FMU, né? Ano passado estive aí presencialmente, numa palestra no período noturno, e enchemos o Salão Nobre, mas, infelizmente, dessa vez, né, por conta dos vários problemas que estamos enfrentando, não será possível. E venho aqui para falar sobre a questão sucessória, e que é o tema do meu pós-doutorado, e também algumas reflexões sobre a pandemia, porque a pandemia, obviamente, repercute diretamente para todo o direito privado, e também não poderia ser diferente para o direito das sucessões, né? E não precisa nem entrar em maiores detalhes, porque, né, estamos passando realmente por um momento muito difícil. Quero cumprimentar também os professores da FMU, na pessoa do meu amigo, me mandou uma mensagem hoje de manhã, o Rodrigo Cunha Lima Freire, mandar um abraço a todos os professores da faculdade, né, faculdade que é uma referência, tenho vários amigos e também pessoas da família que se formaram em Direito na FMU, e grandes privatistas, né, eu lembro 2 que trabalham diretamente comigo, o professor César Peguini e o professor Maurício Bunazar, que são graduados pela FMU. Então, como eu gosto sempre de dizer, sintam orgulho dessa faculdade onde vocês estudam, porque é uma referência no direito brasileiro e é uma referência também, especialmente no direito privado. O direito privado que, digamos assim, é o motor aqui do nosso estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo respira o direito privado, seja na capital, seja no interior, e é impressionante, né? Porque mesmo nesse grave momento de crise econômica que vivemos, muitos setores, especialmente no nosso estado, setores do direito privado, estão até com crescimento aí das suas atividades, né? Então, o direito privado continua pulsando e colocando, digamos assim, o país e o mundo para frente dentro daquilo que é possível nesses tempos de pandemia. Bom, a pandemia, ela, como eu disse, repercutiu diretamente no direito privado. Nós tivemos aí a necessidade de fazer uma lei, né, uma lei
da pandemia, que é a Lei 14.010 de 2020, repetindo, Lei 14.010 de 2020. Eu tive a satisfação, a honra de participar da elaboração dessa lei. A Lei 14.010 de 2020 criou um sistema emergencial em matéria de direito privado, né, o regime jurídico emergencial em matéria de direito privado. Então, conhecida essa lei como RJET, né, justamente Regime Jurídico Emergencial, as iniciais, né, em matéria de direito privado. E essa lei, repetindo mais uma vez o número, a Lei 14.010 de 2020, só trouxe um dispositivo a respeito da matéria sucessória, que prevê, o artigo 16, né, prevê lá o afastamento dos prazos para abertura e encerramento dos inventários, né? Então, afasta os prazos do artigo 611 do Código de Processo Civil, para fins de abertura e encerramento de inventário. O dispositivo afasta a aplicação desses prazos até 30 de outubro de 2020. Né? Lembrando que, se o inventário não é aberto ou encerrado em determinado prazo, há uma multa, uma sanção tributária que varia de estado para estado. Então, é o único dispositivo que trata de matéria sucessória, né? Nós tentamos, né, por conta desse momento muito complicado que nós vivemos, incluir mais um dispositivo sobre testamento emergencial, né? O testamento particular de emergência, a possibilidade de se fazer, né, a pessoa em vias, por exemplo, de ser internada, né, por conta da Covid, não só da Covid, mas por conta de uma outra doença, ou em vias de ser entubada, fazer lá um testamento emergencial, né, mas acabou não passando esse dispositivo. Né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro a todos vocês. Nós temos uma lei de emergência em tempos de pandemia, mas essa lei só tem um dispositivo sobre direito das sucessões, né, que é esse artigo que trata dos prazos, é o artigo 16 da Lei 14.010 de 2020. Né? Não temos mais nenhum outro dispositivo. Bom, o direito das sucessões acaba sendo, para vocês alunos de graduação, dentro do direito civil, uma matéria que, por vários fatores, não desperta muito interesse, né? Estou dizendo aí durante a graduação. Porque é uma matéria que é ensinada geralmente no final do curso, né? Quando vocês já estão acostumados, né? Já sabem como funciona a faculdade, né? Então acabam sabendo como ela funciona, não se dedicando como se dedicavam, por exemplo, com as matérias iniciais do curso, né? E por uma série de fatores. E também é uma matéria ensinada lá no final, né? Já estão terminando a faculdade, já estão com outras preocupações, né? E acaba sendo deixada de lado, né? Eu percebo isso porque isso foi falado no congresso do IBDFAN agora, no que nós fizemos pelo Zoom, né? É uma matéria que poucas pessoas pretendem fazer o trabalho de final de curso, é uma matéria que as pessoas não compram os livros, né? Eu tenho, para aqueles que não sabem, uma coleção completa de Direito Civil em 6 volumes, né? Então, parte geral, volume 1, volume 2, obrigações, 3, contratos, 4, coisas, 5, família e 6, sucessões, né? E o livro de sucessões é geralmente aquele que menos vende, por esses fatores que eu estou dizendo a vocês. Agora, do ponto de vista prático, é uma matéria muito importante, que tem um mercado excelente, né? Porque, claro, a gente tem aí grandes inventários para lidar, né? Inventários imensos, né? E, ultimamente, essa matéria de direito das sucessões, ela tem tido uma interligação muito grande com a área empresarial, porque muitas pessoas estão buscando fazer o tal do planejamento sucessório, né? Tentar regular em vida, né, as questões que seriam somente resolvidas depois do falecimento de alguém, né? Então, nós temos visto muito constituição de holdings familiares, né? Aquilo que se chama de blindagem patrimonial, utilização de empresas, né, para já fazer a divisão de bens. E eu gostaria aqui de lembrar aos senhores que muitos desses atos constitutivos que são feitos na prática são depois discutidos judicialmente. Por quê?
E aí entrando propriamente no tema que eu gostaria de tratar com vocês. Porque o direito das sucessões, especialmente a sucessão legítima, tem 2 regras de ouro que eu vou comentar aqui com vocês, né? Primeiro, eu gostaria de lembrar, para aqueles que não estudaram o direito das sucessões, que quanto à origem, a sucessão ela pode ser uma sucessão testamentária ou pode ser uma sucessão legítima. A sucessão testamentária, ela decorre de ato de última vontade do morto, que elabora em vida um testamento, né? Já a sucessão legítima, ela também é chamada, essa matéria é tão complicada, né, que eu tenho que explicar alguns termos para vocês, é uma matéria que chega a ter glossário, né, é a sucessão ab intestato, né, a sucessão legítima, em latim, é a sucessão ab intestato, por quê? Porque é aquela que se dá na falta de testamento, nas hipóteses em que o legislador presume a vontade do morto. Então, ele prevê, o legislador, uma ordem de sucessão que está no Código Civil, no artigo 1829, né, a chamada ordem de vocação hereditária. Então, nós temos essas 2 modalidades de sucessão. A sucessão testamentária, que decorre de ato de última vontade, decorre de testamento, né, e temos a sucessão legítima, que decorre da lei, né, e deixando também bem claro que no Brasil alguém pode ser sucessor legítimo e sucessor testamentário ao mesmo tempo, né? Imagine, por exemplo, que eu tenho 2 filhos, eu gosto mais de um, e aí, desde que respeitada a primeira regra de ouro da sucessão que eu vou explicar, né, eu faço um testamento, por exemplo, de 20% para um desses meus filhos. Então, o professor Fábio e a professora Lidiane são meus filhos, eu gosto mais da professora Lidiane, eu faço uma antecipação da herança para ela, né, por doação, ou faço um testamento para ela, né? Se eu faço um testamento, no caso do meu falecimento, então ela vai ser beneficiada pelo meu testamento, e além de ser beneficiada pelo meu testamento, ela ainda vai herdar junto com o Fábio de forma legítima. Então é possível no Brasil que alguém seja sucessor legítimo e sucessor testamentário ao mesmo tempo, né? Bom, então a sucessão testamentária, repito, decorre de ato de última vontade de testamento, e a sucessão legítima decorre da ordem que a lei prevê. No Brasil, não há um costume muito grande de fazer testamento. Houve um aumento nos últimos tempos, né, da elaboração de testamento, inclusive porque o testamento é forma de planejamento sucessório, né, e também ainda não temos dados ainda sobre isso, mas aparentemente a pandemia, como trouxe aí para todos nós, né, especialmente que tem um pouco mais de idade, uma sensação de morte, né, uma sensação de morte constante, né, fazendo com que as pessoas passassem a pensar mais na saúde também, que um dia irão morrer, né, parece, aparentemente, ainda não temos os dados, repito, uma procura maior pelos testamentos, né, até porque hoje você pode fazer até um testamento remotamente. O provimento 100, número 100 do CNJ, que é deste ano de 2020, novíssimo, possibilita aí o e-notariado, né, que você faça a escritura pública à distância. Então, houve, sem dúvida alguma, um aumento, parece, né, perdão, eu não tenho os dados ainda, estou dizendo que os colegas dos tabelionatos dizem, né, parece que houve um aumento nos últimos tempos da elaboração do testamento. Mas o brasileiro não tem muito costume de fazer testamento. Primeiro, porque não tem o que testar, né? Geralmente, essas discussões que nós temos de direito das sucessões são discussões que dizem respeito a classes mais abastadas, né? Os debates principais dizem respeito às pessoas que têm condição econômica, né? Melhor condição econômica. Então, muitas vezes a pessoa não tem patrimônio, dinheiro, imóvel para fazer o testamento. Segundo, que o brasileiro não gosta de falar de morte, né? Basta os senhores verem aí o que acontece muitas vezes no Brasil, como temos pessoas que estão simplesmente negando a pandemia, né? E não é só o argumento que as pessoas estão cansadas. Sim, as pessoas estão cansadas, mas a negação é imensa, né? A negação geral é imensa, que é o que é mais fácil a fazer, né? Nós temos um desafio enorme, como eu estava conversando com um infectologista aí de quase 80 anos de idade, a humanidade se meteu numa baita de uma enrascada, né? Uma enrascada que vai durar muito tempo. Não adianta você achar
que é algo que se resolve rapidamente. Não, é uma enrascada, né? E também quando chegar a vacina, a gente vai ter aí um tempo para a vacina também encontrar algum grau de maturidade, né? De maturidade científica, digamos assim, né? Então, o brasileiro não gosta de falar de morte, não é da nossa cultura, né? Em alguns países existe até culto em relação à morte, festa dos mortos, né? Como no México, né? Mas o brasileiro não. O brasileiro não festeja a morte e ele nega a morte. Então, ele nunca pensa que vai morrer. Então, não é costume fazer o testamento, né? O brasileiro também é otimista. O brasileiro é otimista, né? Eu costumo sempre dizer, professor Fábio, que a minha classe, né, nós, os civilistas, nós somos muito pessimistas ou realistas, né? E acaba sendo também uma questão de proteção. O direito civil ele não é melhor nem pior do que nenhum outro ramo jurídico, né? E, aliás, não existe ramo jurídico que seja melhor do que o outro. O que o direito civil tem de diferença é que ele é mais experimentado, né? O direito civil já passou por outras pandemias, né? Eu estava vendo há um mês atrás, né, uma palestra no Congresso Mundial de Direito de Família e Sucessões, da UISFL, né? Estava vendo lá uma palestra de um professor alemão, ele citando que em Roma já existia o testamento pandêmico, né? Porque eles enfrentavam pandemias, né? Então, por óbvio que nós já tivemos no direito civil experiências como essa que nós estamos vivendo. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, o brasileiro é otimista, né? E, por fim, o brasileiro, e de novo a pandemia revela essa nossa faceta, o brasileiro é guiado pela máxima do deixa a vida me levar, né? Que é até um pagode conhecido do Zeca Pagodinho, né? Então, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ele costuma deixar as coisas muito para o final, né? Para o fim. Deixa para depois, deixa para depois. E no caso do testamento e da vida e da morte, o depois, muitas vezes, perde-se o tempo. A pessoa não faz o testamento e aí vai para a sucessão legítima, né? Eu disse agora há pouco que nos últimos tempos o brasileiro começou a fazer mais testamentos ou começou também a utilizar outros instrumentos de planejamento sucessório. Por quê? Entre outras coisas. Porque o nosso Código de 2002 ele é muito complicado nas questões sucessórias, né? O Código de 2002 ele trouxe o inspirado pelo Código italiano, né? Que está aqui, esse vermelhinho aqui é o Código italiano, né? Inspirado pelo Código italiano e também pelo Código português. O nosso código trouxe a concorrência sucessória do cônjuge e depois o Supremo Tribunal Federal mandou incluir também o companheiro ao lado do cônjuge, no artigo 1829, trouxe a concorrência do cônjuge em relação aos descendentes e ascendentes, lá no artigo 1829, né? A sucessão do Código 16 era muito mais fácil, né? Porque a ordem de sucessão legítima era, primeiro, descendentes, né, filhos, netos, etc. Depois, os ascendentes, os pais, os avós, etc. Depois, o cônjuge e depois os colaterais até sexto grau, né? Isso estava no Código 16, no artigo 1603. Aí vem o Código de 2002, no citado artigo 1829, e trouxe, primeiro, os descendentes em concorrência com o cônjuge. O Supremo também incluiu o companheiro ao lado do cônjuge, repito, dependendo do regime de bens adotado. Depois, no inciso 2, os ascendentes em concorrência, de novo, com o cônjuge ou com o companheiro. Depois, o cônjuge ou o companheiro. E, por fim, os colaterais até quarto grau, né? Em relação aos colaterais, nós tínhamos até o sexto grau, houve uma redução até o quarto grau. Muito bem. Então, essa passou a ser a ordem de sucessão legítima, que é bem complicada, tem que verificar o regime de bens, no caso de concorrência dos descendentes com o cônjuge, né? O código originalmente tinha uma regra específica com o companheiro, e aí houve um debate, repito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o artigo específico do companheiro seria inconstitucional, né? E aí retira-se o companheiro do 1790, coloca-se no 1829, quer dizer, tudo muito complicado, né? Muito complicado.
E, aliás, eu tenho uma crítica, porque vocês pegam os livros de sucessões, eles eram livros simples, ficaram livros enormes, né? Com até fórmulas matemáticas para explicar as coisas. Isso, na verdade, é bom para nós, né? Isso é bom para advogado, isso é bom para a classe jurídica, né? Eu que atuo com pareceres, é bom para atuar com pareceres, né? Mas para a sociedade, como ficou tudo muito confuso, não é algo muito bom. E por isso que, muitas vezes, as pessoas estão procurando utilizar outros mecanismos, né? Para planejar a sucessão, como é o caso do testamento e como é o caso também de outros mecanismos que eu disse aqui, holding, constituição de holding, né? Constituição de sociedades, ou fazer lá um trust, que é um mecanismo que existe no direito americano, entre outros artifícios. Aliás, se vocês quiserem ler sobre esse tema, sobre planejamento sucessório, existe uma obra coletiva muito boa, da qual eu tenho a honra de participar, da professora Daniele Chaves Teixeira, né? Esse livro é da editora Fórum, e o nome do livro é Arquitetura do Planejamento Sucessório. Né? Repetindo, um livro para aqueles que queiram fazer o trabalho de final de curso sobre esse assunto, Arquitetura do Planejamento Sucessório. A professora Daniele Chaves Teixeira. E assim, eu tenho visto muitas pessoas perguntando, olha, quais temas que eu posso trabalhar aí em TCC? Esse é um bom tema, né? Até porque é um tema que vai te projetar. Você tem que olhar muito onde você vai atuar e o que você vai atuar depois que você sair da faculdade, né? E um dos maiores mercados aqui, vocês que estão me assistindo aqui falando de São Paulo, né? Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, um dos principais mercados para atuação aqui na nossa cidade, no nosso estado, repito, é o direito privado. O mercado é imenso, né? E esse mercado relacionado ao direito das sucessões é um mercado muito bom para você atuar, né, no futuro da sua advocacia, né, aqueles que pretendem ir para essa atuação privada. Muito bem, mas vamos lá. Quais seriam, portanto, nesse contexto, as duas regras de ouro da sucessão? As duas regras que devem ser observadas, seja no testamento, né, seja também na questão do planejamento sucessório. A primeira regra de ouro é a proteção da chamada legítima ou reserva. O que seria a legítima ou a reserva? Legítima ou reserva é a cota dos herdeiros necessários. É a cota dos herdeiros que tem uma proteção especial pelo nosso direito das sucessões, né? Por questão de ordem pública. E quais são esses herdeiros? Antes disso, qual é essa cota? Essa cota, no Brasil, ela é fixa, diferente de outros países, né, mesmo da Europa, mesmo da América Latina, que tem a chamada legítima variável, né, cito aí Portugal, cito Itália, cito Peru, cito Chile, né, existe legítima variável ou variada. No Brasil, essa cota equivale a 50% do patrimônio do autor da herança, 50%. Né? Então, se eu tenho herdeiros necessários, eu só posso dispor por testamento, ou só posso dispor em vida por doação, né, com 50% do meu patrimônio. Se houver um excesso acima dos 50%, aí veja que interessante, né? A doação é nula, naquilo que excede os 50%, e o testamento ele vai ser reduzido, ele é ineficaz naquilo que sucede os 50%. Existe um tratamento diferenciado da doação e do testamento. E aí caberá a redução da doação, né? Porque ela é nula naquilo que excede 50%, e a redução no testamento, porque ele é ineficaz naquilo que excede os 50%. Né? Bom, então, em havendo herdeiros necessários, a pessoa só pode testar em 50%, só pode doar em 50%. Quem são os herdeiros necessários? Se vocês pegarem o código atual, o código de 2002, os herdeiros necessários estão expressos no artigo 1845. Então, lá nós temos menção aos descendentes, então, filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente, aos ascendentes, pais, avós, bisavós, trisavós e assim sucessivamente, e ao cônjuge, que mereceu uma super proteção. O cônjuge foi muito protegido pelo Código de 2002. Né? Eu gosto muito de um autor do Rio de Janeiro chamado Luiz Paulo Vieira de Carvalho,
que ele diz que o cônjuge é a grande estrela sucessória. E ele tem razão. O cônjuge teve realmente uma proteção. Lembra que eu falei aqui que o cônjuge concorre com os descendentes e com os ascendentes, né? E foi tratado como herdeiro necessário, como ele não era no Código Civil de 1916, né? Então, na lei, nós temos os descendentes, os ascendentes e o cônjuge como herdeiros necessários, né? E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão muito importante, né, que essa decisão do Supremo está publicada no informativo 864 do Tribunal, né? Então, publicado no informativo 864 do Tribunal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, repetindo, né, que tratava da sucessão do companheiro, e mandou incluir o companheiro ao lado do cônjuge lá no artigo 1829. Essa decisão acabou adotando a tese, digamos assim, ou as teses que na doutrina eram desenvolvidas pelo professor Zeno Veloso, do Pará, e pela professora Giselda Hironaka, aqui de São Paulo, né? Professora da USP, que foi minha orientadora de doutorado, que o professor Fábio mencionou no começo da minha apresentação, né? Então, o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria desses grandes autores, né? Vejam, eu quero dizer para vocês o seguinte sobre essa decisão. Na minha opinião, o 1790 não era inconstitucional por inteiro. Eu só via inconstitucionalidade no inciso 3 do artigo 1790, tá? Então, eu, particularmente, eu não concordo com a decisão do Supremo na sua integralidade. Mas eu quero ensinar para vocês como é que um jurista se posiciona num caso como esse, na minha opinião. Especialmente um jurista do direito civil. Não é porque eu não concorde com essa decisão do Supremo, ou não concorde com outra decisão, qualquer que seja, que eu vou tentar argumentar para destruir o tribunal. Não é assim que um jurista se posiciona. Destruir, desqualificar, dizer que está tudo errado, que não presta, que tem corrupção. Não é assim que se posiciona juridicamente. O que o jurista tem que procurar fazer, ainda mais um civilista, cuja principal função é resolver o problema das pessoas, é pegar a decisão do Supremo, ler a decisão, tentar interpretá-la para resolver os problemas no caso concreto. Então, não obstante esse julgado do Supremo, eu, do ponto de vista jurídico, acato a decisão e procuro interpretá-la. O Supremo, nessa decisão, não disse expressamente, depois nós tivemos embargos de declaração, inclusive opostos pelo IBDFAM e pela ADEFAS, né, dois institutos de família e sucessões do Brasil. Eu, aliás, sou presidente do IBDFAM aqui em São Paulo e diretor do IBDFAM Nacional, para que o Supremo dissesse se o companheiro é ou não herdeiro necessário. E aí o ministro Barroso, que foi o relator, acabou saindo pela tangente por uma questão processual e não disse isso expressamente. Mas eu sigo a corrente doutrinária e me parece que é o que está prevalecendo no STJ, que o companheiro passou a ser herdeiro necessário. Porque se ele é incluído ao lado do cônjuge, no 1829, inciso 1, onde só tem herdeiro necessário, se ele é incluído no 1829, inciso 2, onde só tem herdeiro necessário, e se ele é incluído no 1829, 3, onde só tem herdeiro necessário, lá está o cônjuge sozinho, claramente ele é herdeiro necessário, apesar de não estar no artigo 1845. Então, eu sou partidário da tese de que houve uma equalização sucessória. Eu não acho que tenha sido uma equalização total, mas acho que houve uma equalização sucessória entre casamento e união estável, que é o entendimento, citando aqui da professora Giselda Hironaka, e também no meu querido coautor do Código Civil comentado, ele que comenta essa parte, o código está aqui atrás, está aqui, o professor José Fernando Simão, né? Então, eu tenho essa interpretação. E eu quero até dizer para vocês, se fosse para eu ser o legislador, e a gente colocou isso lá no projeto de reforma das sucessões do IBDFAM,
que foi proposto pela senadora Soraya, na minha opinião, o cônjuge não deveria ser herdeiro necessário, e nem o companheiro. Os herdeiros necessários deveriam ser só os descendentes, porque os descendentes, como herdeiros necessários, atendem à continuidade da herança, e os ascendentes por uma questão de solidariedade, né? Porque os ascendentes te deixaram aí em condições para seguir com a vida, né? Então, quero que vocês entendam. Uma coisa, pelo Estado Democrático de Direito, é pensar qual é a sua opinião para mudar a lei, o que eu tenho tentado fazer, né? Bom, minha opinião é essa. Aí nós vamos, dentro da democracia, propor isso para um deputado, um senador, e ele vai tentar, dentro da democracia, alterar o dispositivo. Outra coisa é interpretar também, dentro da democracia, a decisão do Supremo e respeitar sempre as instituições que formam a estrutura do Estado Democrático de Direito. Até porque, se o Estado Democrático de Direito ruir, vocês todos vão ter que procurar outra coisa para fazer, e eu, inclusive, né? Porque nós temos sempre que tutelar e proteger o Estado Democrático de Direito. Bom, uma outra questão. Então, em resumo, hoje no sistema jurídico tem prevalecido, na minha interpretação, a tese de que, além de descendentes, ascendentes e cônjuge, o companheiro também é herdeiro necessário e, portanto, tem a proteção da legítima. Bom, a cota da legítima, dos 50%. Esse é um tema que é impressionante como a humanidade ela repete, né, a sua conduta. Início de século é comum que tenhamos teses liberais, ou vou dizer teses libertárias, né? Teses individualistas. Foi assim no início do século passado, nós estamos repetindo. Como foi comum no início do século passado ter uma pandemia, com uma diferença de alguns anos, estamos tendo uma pandemia de novo no início desse século. Só espero que paremos por aí. Porque se o início do século XX se repetir, né, os 50 primeiros anos, se repetir no início do século XXI, nós estamos numa enrascada muito maior, né? Bom, mas isso foi debatido quando da elaboração do Código de 16 e voltou a ser debatido agora novamente. A eventual exclusão da legítima. Acabar com a legítima. Ou seja, a pessoa pode dispor livremente do seu patrimônio. Seria viável isso? Ou reduzir a legítima para 25%, por exemplo? Esse é o tema que eu estou pesquisando agora para o pós-doutorado. E até agora, vejam, eu comecei a minha pesquisa no momento realmente em que as teses libertárias estavam com muita força, né? Ano passado foi o ano da Lei da Liberdade Econômica. Até que veio a pandemia. E como vocês podem estar observando, né? Em tempos pandêmicos, as teses liberais ou libertárias, vou falar libertárias, tá? Elas perdem um pouco de força. Ganham força teses de intervenção, né? E lembrando que a norma que prevê a proteção da legítima é uma norma intervencionista. E nesse momento eu ainda não encontrei eventual fundamento social ou jurídico para excluir a legítima, ou até para diminuir a legítima. Eu tenho buscado essa argumentação, inclusive no direito comparado, mas não encontrei nesse momento. Então, se fosse, eu vou seguir aí com o meu pós-doutorado, até porque eu estou num momento complicado que eu não posso viajar para fazer pesquisa internacional por conta da pandemia, mas nesse momento o que eu posso dizer a vocês é que não me parece que exista justificativa para excluir ou até mesmo para reduzir a legítima. Eu sigo com os meus estudos, né? Como os fatos mudam, né? E as nossas conclusões também. Talvez, nesse momento, esses fundos coletivos sucessórios sejam interessantes. E é o que eu tenho refletido no momento. Existem dois autores chilenos que estão, eu acho que aqui, esses livros que estão aqui em amarelinho, ó, na minha biblioteca, esses aqui, que são dois autores, o Ramon Domingues Benavente e Ramon Domingues Áquila. Fui lá confirmar o nome deles, né? Um tratado de direito sucessório chileno. E esse aqui é o meu estúdio, né? Eu tenho dado muitas aulas, palestras por aqui, né? Então, o meu estúdio é aqui,
na minha casa, né? Eu tenho também, claro, no escritório, mas esses são os livros que ficam aqui próximos de mim, na minha biblioteca de casa, né? E vai longe, viu, pessoal? Olha lá. Aqui só tem civil e processo civil. Até a ponta ali, vai aparecer a garrafa d'água, né? E para cá também tem mais, ali no canto. Mas, tudo bem. Esses dois autores dizem o seguinte, algo que também aconteceu no Brasil, né? Eles dizem, primeiro, esses debates sucessórios são debates geralmente de pessoas que têm patrimônio. Nós geralmente temos os debates mais profundos. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós temos esses debates mais profundos naquele direito das sucessões dos ricos, né? Das pessoas que deixam patrimônio. Eu tenho atuado em disputas muito grandes, né? E como advogado, né, atuando no inventário e também como parecerista. Então, são nessas grandes disputas que as grandes teses acabam aflorando. E, dizem eles, no Chile, nessas classes mais abastadas, a gente ainda precisa ver qual será o impacto da pandemia, mas, no final, vai acabar se confirmando isso, né? Eu vi uma frase muito interessante esse final de semana. Eu não lembro em que perfil que foi, né? Uma frase dizendo assim, nós não estamos todos no mesmo barco com a pandemia, nós estamos no mesmo mar. Só que tem gente que está em canoa furada, tem gente que está em barquinho, tem gente que está preso no pneu e tem gente que está de iate. E tem gente que está em navio. Então, as formas de conduzir são diferentes, dependendo aí de uma série de fatores, inclusive econômicos. Mas eles dizem, nas classes mais abastadas do Chile, em certa medida no Brasil, o índice de expectativa de vida é altíssimo. Chega a 80 anos. Se você pegar aqui a expectativa de vida nos Jardins e confrontar a expectativa de vida com um bairro mais pobre, é uma diferença abissal. E eles dizem isso lá, né, também no Chile. Outra coisa que também aconteceu lá e está acontecendo aqui. Está ocorrendo, e a pandemia vai gerar isso ainda mais, porque, repito, e eu digo isso pela minha atividade consultiva, muita gente empobreceu, a maioria talvez, muita gente perdeu renda, mas tem muita gente também que está ganhando mais do que ganhava antes. E de uma forma impressionante. Eu vi uma entrevista ontem da herdeira lá de um grupo de vinícolas do Brasil, dizendo que houve um crescimento de 25% do consumo de vinho em tempos de pandemia. É uma herdeira do grupo, né? E dizendo mais, que o brasileiro, nesses tempos de março até agora está consumindo o rótulo de maior qualidade. Acha muitas vezes que vai morrer, então vou beber o vinho melhor mesmo. Bom, mas voltando. Então, houve um aumento de concentração de renda. E quarto, o raciocínio que pode colocar a legítima em dúvida ainda. Nessas classes mais abastadas, nesse contexto em que as pessoas falecem lá por volta dos 80 anos, quando a pessoa falece, quando o decujus, né, aquele de quem a herança se refere, é outra expressão que você vai ter que guardar para a sua vida no direito privado, decujus, quando ele falece, os filhos já têm por volta de 50 anos. E já desenvolveram as suas atividades ou não, né? E pensando, sendo agora otimista, que mesmo assim foi uma vida de sucesso, quando essa pessoa falece, quando o pai, por exemplo, falece, ou a mãe falece, o herdeiro acaba recebendo a herança como um plus, porque ele já desenvolveu as suas atividades, né? Para o bem e para o mal. Então acaba sendo um plus, né? Um acréscimo. E aí a herança, dizem os dois autores chilenos, pai e filho, né? Ramon Áquila e Ramon Benavente, Domingos Áquila e Domingos Benavente, né? Benavente é o pai, Áquila é o filho, que a herança deixa de cumprir sua função e que é a continuidade da pessoa. Essa é a principal função da herança, a continuidade da pessoa. Então, eu já desenvolvi essa argumentação num artigo que vai sair publicado em breve, vai ser publicado em breve na Revista Brasileira de Direito Civil, mas eu pretendo seguir ainda com os meus estudos, eu tenho mais um ano aí para desenvolver a minha pesquisa e lançar um livro
com essas reflexões, né, que deve ser lançado no ano que vem. Muito bem. Então, tudo isso diz respeito à primeira regra de ouro da sucessão e, como eu gosto de dizer, a primeira regra de ouro do planejamento sucessório. A segunda regra de ouro, que é importante também, e aí se aplica mais para os contratos, e acaba fundamentando a existência do testamento, é a vedação dos pactos sucessórios, ou pacta corvina. Essa vedação está no artigo 426 do Código Civil, que prevê, não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. Né? Repetindo, artigo 426, não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. Se eu tenho um contrato, com algumas exceções, existem exceções, mas se eu tiver um contrato cujo objeto é herança de pessoa viva, esse contrato é nulo. É caso de nulidade absoluta virtual, usando aí a doutrina do grande Pontes Miranda. Nulidade absoluta virtual está no Código Civil, no artigo 166, inciso 7. Artigo 166, inciso 7, segunda parte. Diz lá, artigo 166, inciso 7, segunda parte, é nulo o negócio jurídico quando a lei proíbe a prática do ato sem cominar sanção. Meu Deus, estou vendo aqui meu Instagram aqui bombando a palestra, hein? Obrigado aí, depois eu vou subir todos aí. Meu Deus. Fui abrir aqui bombando. Temos muita gente acompanhando, hein, pelo jeito. Se puder me dizer aí quantos temos... 1.200 pessoas no YouTube, meu Deus. Um abraço aí, obrigado aí pelo prestígio de vocês. Obrigado. Mas voltando, então, o que eu estava dizendo para vocês é a nulidade absoluta virtual. A lei proíbe a prática do ato sem cominar sanção. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. E aí existe esse problema. Um dos casos que eu estou de parecer foi justamente de uma holding familiar, né, isso se disseminou no Brasil, né? Uma holding familiar que pegou todo o patrimônio e uma série de irregularidades também, simulação, não fizeram avaliação dos bens, porque é uma SA, tem que fazer avaliação dos bens antes de integralizar e colocar na SA, isso não foi respeitado. Uma série de desrespeitos legais na constituição dessa holding para esvaziar todo o patrimônio dos pais, né? E, no final das contas, ainda, uma briga familiar horrorosa para tirar o pai da direção, o que acabou sendo feito, porque o casal acabou se separando, a mãe se juntou com os filhos para tirar o pai da direção e para fazer um esvaziamento ainda maior, tirar todo o poder que o pai tinha na gestão desse grupo empresarial. Um grupo empresarial de postos de combustível, em outra região do Brasil. Né? E, ademais, se formou uma sociedade, essa holding, que é aquilo que se chama de empresa de casca de ovo, porque ela não existe para nada, ela não atende função alguma. Ela existe só para esses fins de esvaziar o patrimônio dos pais. Né? No Brasil isso não é possível, pessoal. Não é possível realmente, e o principal argumento é que essa sociedade, né, nós tivemos uma constituição de uma sociedade por contrato, essa constituição é nula. Por quê? Porque não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. Né? Bom, aí você pode dizer, Montartucci, mas as razões para isso, né? Bom, são várias razões. Primeiro, porque o romano, ele dividia, esse artigo 426 tem origem no direito romano, o romano dividia testamento e contrato. Testamento como coisa de nobre, contrato como coisa de pobre. E a premissa de que não seria possível ter essa mistura. Né? Aliás, em Roma, se alguém morresse sem testamento, era tido como pessoa de segunda classe. Testamento era... O cerne da sucessão era o testamento. Segundo, porque se você beneficiasse alguém com contrato, e aí a ideia do pacta corvina, isso geraria um desejo de morte, né? A pessoa beneficiada com contrato, ela desejaria a sua morte, então haveria uma imoralidade, né? E desde então se entende que é norma de ordem pública, é norma cogente. E realmente eu acho que existem argumentos para a gente colocar exceções a essa regra. Então, por exemplo, não seria o caso da gente pensar um cônjuge
ou um companheiro que viva pelo regime de separação convencional, que queira renunciar previamente à herança pelo pacto antinupcial? Não seria o caso? Eu acho que sim. Mas isso é possível hoje no sistema legal brasileiro, com devido respeito a quem defende de forma contrária? Não, não é. Por quê? Porque o 426 é considerado norma de ordem pública. Para que isso seja possível, como aconteceu em Portugal há um dispositivo prevendo que, em se tratando de casamento por separação de bens, é possível que o cônjuge renuncie previamente à herança. No Brasil isso não é possível, porque a renúncia é só depois que a pessoa faleceu, e tem uma série de formalidades, né? Para que isso que já é possível em Portugal seja possível no Brasil, nós temos que mudar a lei. E eu mandei uma proposta para o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, que, aliás, é meu amigo de infância, uma proposta feita pelo professor Zé Fernando Simão, por mim e pelo professor Maurício Bunazar, mandamos para ele exatamente nesse sentido. Até porque é uma proposta liberal, e que eu concordo, se mudar a lei não tem nenhum problema. De novo, democracia, nós temos que encontrar os canais corretos para continuar efetivando a democracia, o Estado democrático de direito. Hoje não dá para defender essa tese fora da mudança legislativa, porque o 426 é norma de ordem pública. Não é possível que haja uma renúncia prévia, né? Então eu mandei a proposta, até hoje ele não apresentou. Por quê? Porque o tema é dificílimo. Nós temos, na verdade, uma herança já consolidada, uma categoria já consolidada, e o que eu tenho visto é que essas questões sucessórias que no Brasil, para o bem ou para o mal, funcionam. Funcionam. E funciona há muito tempo. Nós temos um direito cristalizado, construído. E o que eu quero dizer para vocês, meus caros, é que o direito civil, né, como um todo, ele funciona muito bem. Funciona muito bem. O que, na verdade, os juristas brasileiros, e, na verdade, o brasileiro em geral, precisa aprender é a perder. É isso que esse é o grande problema. As pessoas não sabem perder. Então, eventualmente, se tem uma tese que é contrária àquilo que a pessoa defende, ela já passa por uma agressão institucional. O que, repito, ficou muito aprofundado na nossa realidade nos últimos tempos, por conta desses pensamentos radicais que nós temos visto por aí. Aliás, as pessoas costumam perguntar o que eu sou. Eu sou um civilista. Os civilistas estão na Terra há 2000 anos. Muito antes de que vários istas que temos por aí, que possivelmente daqui a uns anos não estarão mais. Então, nós acreditamos no Estado Democrático de Direito, nós acreditamos nas nossas categorias que existem há muitos anos, algumas têm mais de 2000 anos e que funcionam. O direito brasileiro, o direito civil brasileiro não precisa de uma reforma profunda, porque ele funciona. Ele funciona desde a parte geral até o direito das sucessões, ele funciona. O STJ aplica bem, o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo aplica bem, as câmaras arbitrais que julgam as arbitragens aplicam bem. Então é uma questão de reflexão. Talvez, realmente, nós, aumentando a liberdade, e eu concordo com esse aumento de liberdade, seja o caso da gente colocar uma previsão, como aconteceu em Portugal, uma exceção no artigo 426 do Código Civil, no sentido de que o cônjuge e também o companheiro, se quiser, previamente, se casando pelo regime de separação convencional de bens, aquele por pacto antinupcial, possa renunciar previamente à herança. Até porque hoje, pelo que está na lei brasileira, e esse é um dos problemas, porque isso é muito criticado, se alguém é casado pelo regime, ou vive união estável, pelo regime de separação convencional, lembrando, separação convencional é aquele regime que nada se comunica em vida. Se o outro cônjuge falece, deixando descendentes, o cônjuge sobrevivente irá, sim, pelo 1829, inciso 1,
E pelo entendimento que foi sacramentado na segunda sessão do STJ, esse cônjuge casado pelo regime de separação convencional concorre, sim, com os descendentes. E aí vem aquela premissa, pô, mas escolheu a separação convencional, vai concorrer? Sim, vai concorrer, porque meação é meação, herança é herança. Meação, regime patrimonial, é feito para gerar efeitos com a pessoa viva. E a sucessão existe para gerar efeitos depois que a pessoa faleceu. Isso foi muito debatido no âmbito do STJ, mas é a posição que prevalece hoje. Talvez precisemos realmente de mudança legislativa nesse ponto e trazer a viabilidade jurídica da renúncia prévia a renúncia prévia à herança ou à concorrência sucessória por pacto antinupcial ou por contrato de namoro feito, contrato de namoro não, contrato de união estável, falha minha, eu sou contra a validade do contrato de namoro, o contrato de união estável feito por escritura pública. Então, talvez a gente precise realmente da lei. Agora, isso tem que ser feito do ponto de vista legislativo, dentro do jogo democrático, pelo Congresso Nacional. Né? Bom, meus caros, é isso. Então, 1 hora aqui praticamente de exposição. Quero agradecer mais uma vez o convite que me foi feito pela direção da FMU. É uma grande honra, uma grande alegria, dentro das nossas possibilidades, voltar a falar para vocês. Obrigado aí pela grande presença. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lidiane, professores. E estou aí à disposição para perguntas. Obrigado. Professor Flávio Tartucci, muito obrigado aqui pela brilhante exposição, como sempre, trazendo as principais questões envolvendo os temas que são tratados, no caso hoje o direito das sucessões, e um aspecto que realmente foi colocado, que é muito importante, é a necessidade de respeito ao Estado democrático de direito. Não é porque nós não concordamos com alguma posição, com alguma postura, que de repente as instituições não servem mais, que é tudo descartável e que realmente nós temos que sair fechando tudo. Eu, na área do direito constitucional, que o diga, o STF vem sendo muito atacado por conta disso, e não é porque, de repente, você discorda de alguma posição do Supremo Tribunal Federal que a instituição não presta mais. Não é dessa forma que nós agimos. Não é isso, tudo. Perfeito, Fábio. Então, só um detalhe, Fábio. Eu tenho uma tia lá em Minas que não sabe nada de direito e ataca todo dia. É uma coisa impressionante. E aí, como é que a gente vai debater juridicamente as questões? Ela nunca entrou numa sala de direito. Vocês devem ter essas tias também, né? Então, o que adianta a gente fazer faculdade de direito, estudar depois, se vem alguém que não tem nenhum conhecimento, quer saber mais do que a gente, né? E vocês devem estar sofrendo, os alunos também, né, com isso. E isso realmente é um grande problema. Então, é muito importante que todos nós, sobretudo os que estamos na área do direito, respeitemos o Estado Democrático de Direito e atuemos sempre nessa linha. Então, essa é uma fala muito importante também nesse sentido. Mas, professor, eu tenho algumas dúvidas aqui dos alunos, e a Marlúcia Oliveira, ela diz o seguinte: professor, nessa cota de legítima, pode ser imposta alguma cláusula restritiva? Ela faz remissão ao caso de holdings para a blindagem patrimonial, se nesse caso a legítima ela deveria ser observada também. Muito bem. Sobre holding para blindagem patrimonial, eu tenho sido contratado geralmente para dizer que essas constituições são nulas. Eu já estou em vários casos e estou com mais um aqui para dizer que essas constituições são nulas quando se esvazia tudo, né? Porque além da afronta legítima, tem a afronta ao 426. Agora, o que se pode fazer, e eu já tive caso assim também, acaba sendo um presente de grego, é colocar, por exemplo, num bem aquela cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, lá do artigo 1848. Só que aí é um presente de grego por quê? Porque imagina depois para levantar essa restrição, né? Porque a instituição tem que ser justificada e o levantamento também. Então, eu tive um caso, por exemplo, de uma fazenda, né? Então, a mãe doou a fazenda para os filhos, para proteger os filhos, com essas cláusulas. Só que agora os filhos não conseguem, eles não são da área de atividade agrária, eles querem, eles só podem arrendar, eles queriam, na verdade,
até desenvolver, pegar um empréstimo e desenvolver ali uma atividade, mas como tem cláusula de inalienabilidade, não pode dar o bem em garantia. Aí tem que ter uma ação judicial para levantar essa restrição, né? Então acaba sendo presente de grego, tem que tomar muito cuidado quando se institui uma cláusula delas. Agora, em relação a esses artifícios de planejamento sucessório, eu sou o cara para falar não. Eu sou o cara geralmente contratado para dizer que não pode, né? Aí tem que pegar um outro professor que permite essas coisas, porque eu não permito. Eu sou contra essas tem que mudar a lei, na verdade, para permitir tudo isso que as pessoas estão fazendo, né? Então, constituição de holding para blindar, primeiro que não existe blindagem absoluta, né? Para mim, essa palavra blindagem indica o quê? E muitas pessoas têm dito isso. Parece que é fraude, né? E não tem como ter uma blindagem absoluta, né? Sempre vai ter um fuzil um fuzil jurídico para furar a blindagem. Bem, professor, obrigado. Tem mais uma dúvida aqui. O aluno ele pergunta o seguinte: para inventário judicial não deve haver discussão, porque o juiz determina a dilação. Mas como ficarão os inventários extrajudiciais? A lei federal afasta essa penalidade prevista na lei estadual? Sim, afastamento dessa penalidade é para qualquer hipótese, para inventário extrajudicial também. Tá, essa da lei 14.010 é para qualquer inventário, Fábio, desculpa. Tá. E a aluna Sônia Chakmakian pergunta o seguinte: seria o caso de... no caso ela fala assim, imposto sobre grandes fortunas aplicado à sucessão. Talvez seja o caso aqui de... O que ela quer dizer é se há alguma possibilidade de aumento do imposto sobre transmissão causa-mortes. Se seria o caso nesse sentido. O que eu acho de imposto de grande fortuna? Qual a minha opinião? Mudar, instituir isso no Brasil? Talvez ligado aqui à sucessão. É isso que ela pergunta. A pergunta é mais de constitucional do que civil, mas vamos lá. Sobre imposto de grandes fortunas. Primeiro, o que vai ser grande fortuna? Porque grande fortuna é sempre o que o outro ganha mais que você. Quem ganha 10, quem tem um patrimônio de 10 vai falar que é 100. Quem tem 100 vai falar que é 1 bilhão. O que é grande fortuna? Qual que vai ser o parâmetro? E outra coisa, tem que... tem um problema também, né? As pessoas que têm dinheiro vão embora do Brasil. Isso já aconteceu em vários outros países. Então, achar um equilíbrio disso é complicado. Então, por exemplo, vamos imaginar alguém que tem um patrimônio de 30 milhões, vem uma instituição de um imposto a partir de 10, a pessoa vai embora do Brasil, leva tudo embora. Vende tudo que tem aqui e cai fora. Então, assim, isso pode ser uma faca de 2 gumes também. Sim. Porque o imposto sobre grande fortuna... Desculpa, Fábio. Sim. É que eu tô com um delay aqui. Não, eu que me desculpo. Pode falar. Então, essa é uma pergunta mais para você, porque isso passa por mudança de texto constitucional, né? O que você acha disso? O grande problema é o que é grande fortuna e afugentar o capital do Brasil. Já não está fácil, né? Sim, com a crise, sobretudo. Tem algumas questões aqui também comparando o modelo norte-americano com o modelo brasileiro, em que no modelo norte-americano não haveria legítima e, portanto, você poderia testar tudo e instituir. Há algum aspecto nesse sentido que justifique a legítima aqui no Brasil e justifique também o modelo norte-americano? Quais são essas diferenças que subsidiam esse tratamento diverso que os dois sistemas enfrentam no que diz respeito às sucessões? O nosso sistema, como toda a América Latina, é civil law, é sistema romano-germânico. Nós temos uma tradição já construída de centenas de anos nesse sistema. Não é possível virar a chave de um sistema que funciona, já está cristalizado, e partir para um sistema da common law, como alguns desejam. Nós não temos tradição nesse sistema. Nosso sistema tem uma outra tradição. O Brasil não foi descoberto pela Inglaterra. O Brasil foi descoberto por Portugal. Descoberto, achado, encontrado, como vocês quiserem.
Aí não dá agora, né? Porque o mais jovem gosta disso, né? Agora vamos mudar tudo, apertar a tecla reset e começar. Não, não é possível. Nós já temos uma tradição consolidada no direito civil. Né? Porque imagina, né? Hoje o pessoal gosta dos Estados Unidos, daqui 30 anos pode ser de outro país. Né? O império pode ser outro país. Então aí a gente vai fazer a opção agora pelo direito americano, daqui 30 anos do outro país que vai ter o império. Aí depois de 30 anos a gente, sabe, ficar copiando quando a gente já tem um direito que é nosso, já construído, que funciona muito bem. Não sei para que mudar, já funciona. Para que a gente vai mudar para um sistema de um outro império ou de alguém que tem a dominância? Pode mudar essa dominância. É só ver os países que foram império no passado, né? Como está a Grécia hoje, como está o Egito hoje, como está Portugal hoje, como está a Itália hoje. O Império Romano durou 2000 anos. E entre o império que durou 2000 anos e o outro que nem sei se é império ou se durou, ou se tem não sei quantos anos, eu prefiro ficar com o que durou 2000 anos, que funciona. Tá bem. Bem, professor Flávio, eu realmente agradeço a sua participação aqui no nosso evento. Foi uma abertura de semana jurídica muito importante, muito interessante, tratando de temas bastante relevantes, e só espero realmente que aquela sua fala também a respeito da pandemia, de que nós estamos talvez repetindo o início do século XX, agora no início do século XXI, de fato não se concretize, porque se a pandemia já veio e está igual, e o autoritarismo em alguns aspectos também é algo que nós vemos que vem crescendo, que isso não gere os eventos catastróficos que aconteceram lá no início do século XX e que tantas consequências deletérias trouxeram para a humanidade. Então, realmente agradeço a sua fala, agradeço a sua palestra, foi uma grande satisfação recebê-lo aqui. Agradeço ao nosso público, agradeço aos alunos, aos professores que assistiram e gostaria de convidá-los para a palestra das 17 horas também da Semana Jurídica com o professor Antônio Carlos Morato. O professor Morato tratará sobre o direito do autor na sociedade da informação. Obrigado, professora Lidiane. Grande obrigado, Morato. Professor Tartucci. O Morato estará aí à tarde. Querido amigo. Então, foi uma... Pode falar, professor. Não, grande amigo, Morato. Um abraço aqui para o professor Morato. Então, obrigado, muito obrigado pela aceitação do convite. Estamos sempre à disposição. Obrigado a todos os alunos e professores. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lidiane. Uma honra.